Salve, salve nação tricolor! Forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César. Começa aqui agora mais um Central Informa no nosso canal. Então roda a vinheta. Forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Começando aqui mais um Central Informa no nosso canal. Nessa noite aqui de domingo, você que está encerrando o seu final de semana, amanhã já é a segunda-feira, começando mais uma semana de muita luta, muito trabalho. E claro, uma semana mais do que nunca, né? Uma semana especialíssima, a semana de Bavi, né? Quinta-feira tem Clássico Bavi, o último de 2025, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, às 9h30 da noite. Clássico aí de torcida única. Então, você aí que não. Logo o recado, logo de cara, começando esse Central Informa, né? Pelo amor de Deus, você que é torcedor do Bahia, não invente de ir a Paisano, não invente de ir para Barradão. É torcida única, deixa a torcida dos caras irem para Barradão, tá? É o lugar deles, estádio deles, tá? Pelo amor de Deus, não inventa nenhuma arte de ir a Paisana, não invente, tá? Aqui, Central do Bahia sempre vai prezar pela paz, não a violência, né? Então, já começando esse Central Informa, dando essa dica aí para você. Bom, o gramado da Fonte Nova recentemente passou por um tema, né, na verdade foi tema, né, de críticas aí da coletiva do Abel Ferreira, quando o Bahia venceu, né, o Palmeiras por 1-0 e venceu o Flamengo também por 1-0. Pelo lado do Flamengo, o Felipe Luiz não entrou na polêmica, o Abel Ferreira entrou na polêmica, disse que a culpa era do gramado, que o gramado que propiciou as lesões dos jogadores do Palmeiras, etc e tal. O Allianz Parque, nunca, né? Um dos piores sintéticos do Brasil, né? E aí ele reclamando a torta direito. Pois bem, a gente tem aqui, né, um vídeo para mostrar para vocês, né, que a Fonte Nova concluiu o plantio do novo gramado e a gente vai colocar aqui as imagens para vocês aqui. Vendo aí, né? Gramado já concluído aí, né, o plantio do gramado aí da Fonte Nova. Vou dar um pause aqui no vídeo só para, né, explicar aqui para vocês. Como eu disse, né, a Fonte Nova concluiu o plantio do novo gramado, né, que foi concluído na noite dessa última sexta-feira, no último dia 10 agora, né, o plantio do novo gramado. Substituição da grama teve início na última segunda-feira, dia 6, e chegou à fase final de ajustes. De acordo com a Greenleaf, né, empresa responsável pela operação, o campo estará em plenas condições para o próximo compromisso do Bahia como mandante, né, que é no próximo domingo, né, no dia 19, às 8h30 da noite, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, né, o Bahia entre campo fora de casa, diante do Vitória no Barradão, né, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, pela 28ª rodada da Série A, na retornada, né, após o calendário da data FIFA, né? Os jogos do Bahia aí que foram, na verdade, os jogos do Bahia não, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro foram paralisados aí por conta da data FIFA, né? Então tá aí, né? O gramado da Fonte Nova, né? Já concluído o plantio, né? E agora vamos ver, né? Como é que vai ficar essa situação aí em relação a, né, a jogabilidade. Vale lembrar que o tipo da grama é o Bermuda Celebration, né? É o tipo de grama que já foi utilizado desde 2013, desde a inauguração da Fonte Nova até o presente momento. Então, está utilizando o mesmo método, né? A mesma grama. Então, tá aí o novo gramado, o novo piso aí da Fonte Nova aí, que já concluiu, né, o plantio. Bom, mudando de assunto, a gente vai falar aqui agora, né, sobre a situação, né, dos lesionados do Bahia, né, os lesionados do Esporte Clube Bahia, que, né, realmente é uma situação que prejudica
o andamento, né, do Bahia em relação ao Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Bahia está disputando. E muitos jogadores, né, titulares, ou até mesmo potencial titulares, ainda não conseguiram sair do departamento médico. E aí a gente vai tentar aqui, né, atualizar o torcedor em relação a os lesionados, quem está perto de voltar, né, quem ainda vai passar por um período ainda de avaliação, né, criteriosa para não voltar de qualquer jeito, né. Então a gente vai aqui trazer aqui um boletim em situação dos lesionados, aqueles atletas ainda que estão no departamento médico, aqueles que podem voltar. Na última sexta-feira, né, teve a atividade do Bahia no CT Evaristo de Macedo, e o Eric e Juan Pablo, né, volante Eric e Juan Pablo, participaram parcialmente das atividades com o elenco, né, enquanto o goleiro João Paulo deu prosseguimento à transição em campo. O João Paulo já está em transição, fazendo exercícios específicos da posição. O volante Caio Alexandre realizou trabalho na academia. Eric Puga e Luciano Juba e Ramos Mingo permaneceram em tratamento. E claro que essa semana é a semana decisiva para saber se o Bahia vai contar com os serviços, né, do Ramos Mingo e do Luciano Juba, né? O Ramos Mingo que se machucou, né, no jogo contra o Botafogo, que também foi o mesmo jogo onde o Luciano Juba também se machucou, ou seja, o lado esquerdo aí da defesa do Bahia, né, na mesma noite teve uma baixa, né, importante, mas não são lesões que prejudicam os atletas e principalmente uma dor de cabeça para o Rogério Ceni, né? Então o João Paulo segue em transição, Caio na academia, Pulga, Mingo e Juba continuaram em tratamento. Quem eu acredito que está muito perto de voltar, como eu acabei de falar, é o volante Eric e o atacante Juan Pablo, né? Estão prestes aí de ser opções aí para o Rogério Ceni. Então, a gente traz aqui, né, esse boletim. Claro que ao longo da semana a gente vai, né, atualizando o torcedor, e é a semana decisiva para saber quem é que vai, de fato, poder estar dentro do elenco que será, né, relacionado para a partida contra o Vitória no clássico desta quinta-feira. Quem de fato vai ser opção aí para o Rogério Ceni. Então, a gente torce aí, né, que o Ramos Mingo e o Luciano Juba possam treinar ao longo da semana. Eu acredito, né, que os atletas possam voltar de fato assim, 100% no jogo contra o Grêmio, né, no próximo domingo. Mas, se com o aval do Departamento de Saúde e Performance do Bahia, e claro, tudo alinhado com a comissão técnica, e acharem que nesse clássico Bavi, tanto Ramos, Minho quanto Juba podem voltar, quem sou eu para dizer o contrário? Mas eu prefiro que os atletas estejam 100% da sua capacidade física, que seja no jogo contra o Grêmio, né? E aí a gente possa ir, de repente, com David Duarte e Gabriel Xavier, ou até mesmo Rezende, que é um atleta de confiança do Rogério, e Iago Borducci na lateral esquerda. Acho que seria o mais razoável possível para o clássico contra o Vitória, né? Aí eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha para todo mundo. Central do Bahia, vamos avante, esquadrão.